Olá, queridos, graça e paz, que alegria estarmos juntos aqui nesse podcast tão especial, o podcast exatamente o Reino de Amigos. E ele tem uma finalidade, exatamente encontrar pessoas que compartilham a palavra, que têm experiências para contar a respeito da trajetória cristã e principalmente as experiências na caminhada cristã. E nós louvamos a Deus porque hoje nós temos aqui alguém precioso, um servo de Deus, pastor Roberto Brasileiro, reverendo Roberto Brasileiro, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um prazer, pastor, tê-lo aqui conosco, nossa alegria, e gostaria que o senhor já começasse a compartilhar um pouco sobre a sua trajetória. Eu sei que o senhor é presidente do Supremo Concílio desde 2002, mas gostaria de ouvir um pouquinho e que compartilhasse um pouco também da sua trajetória ministerial. Será um prazer. Meus queridos, é uma alegria para mim estar com vocês, é uma alegria estar com o pastor Francisco, é uma alegria estar aqui em Manaus. E muitas vezes, quando nós olhamos a trajetória nossa, nós só entendemos a soberania de Deus. Eu nasci numa cidade muito pequena do estado de Minas Gerais, uma cidade de 6 mil habitantes. Naquela época, nem cidade era uma vila, chamada Vila Guimarães. Deus, pela sua graça, me deu a oportunidade de ir para Patrocínio. Ali eu pude estudar, ali eu pude desenvolver minha vida. Mas foi uma vida bastante difícil, porque eu sou de uma família de 12 irmãos. 3 morreram e nós ficamos 9. E eu sou o filho do meio. Então eu sou a balança. Porque ficou 4 e 4. E Deus me permitiu que, desde cedo, pudesse envolver com a família. E pudesse trabalhar em prol da família. E por praticamente 10 anos eu trabalhei como ferreiro. Meu pai tinha uma pequena ferraria e eu fui ajudante dele. Comecei tocando fole, mexendo com a forja, trabalhando no martelo. E assim fui aprendendo todas as questões da ferraria. E, ao mesmo tempo, estudando, dedicando aos estudos. E Deus me deu algumas coisas que marcaram a minha vida. Eu nunca poderia imaginar que um dia eu teria tantas oportunidades dadas por Deus. Dessa ferraria, eu me distingui como aluno no colégio e tive o privilégio de logo me tornar professor particular de alguns colegas, de algumas pessoas da cidade, ao ponto de, aos 16 para 17 anos, eu ter sido emancipado para poder dar aula no colégio. Eu tenho minha carteira assinada como professor. Aos 17 anos, eu fui emancipado para ser professor de um colégio. Foi aí que eu adquiria dinheiro para poder pensar no vestibular e poder pensar em sair da cidade. Mas o Evangelho sempre tocou na minha vida de uma forma muito profunda. Eu saí de Patrocínio, fui para Brasília, já logo que Brasília estava existindo, final da década de 60, eu cheguei em Brasília em 69, 5 anos que já tinha capital, mas ainda tudo era de madeira, passagem de Taguatinga era de madeira, uma situação muito difícil, mas ali eu comecei a estudar. E Deus me chamou para o seminário. Uau. Eu já estava na UNB. Já era evangélico? Já era evangélico, já estava estudando na UNB, e eu pensava em fazer física, eu queria ser professor, ou queria ser cientista, ser pesquisador. E Deus me chamou. Deus me chamou e eu fui para o seminário, e entrei no seminário de Campinas. Então, o que me marca a minha vida é a soberania de Deus. Ok. Como Deus é soberano. E também o que marca a minha vida é como Deus pega uma pessoa do interior, de uma situação paupérrima, porque eu fui para o seminário como teimoso, e eu falo isso porque muitas vezes as pessoas pensam, o senhor foi para o seminário porque você tinha recurso. Não, o meu presbitério não tinha recurso, a minha igreja não tinha recurso, e meus pais não tinham recurso. Quando eu cheguei no seminário, eu disse para o deão do seminário, Vila Médico Ribeiro,
que eu pagaria os meus estudos. Ele perguntou como você ia pagar seus estudos. Eu disse, eu vou dar aula particular, eu vou visitar qualquer campo que tiver, eu aceito qualquer coisa para fazer, até para captar. Mas eu vim para estudar e eu vou pagar meus estudos. E paguei meus estudos. Eu me alegro com isso. Mas paguei para voltar para a minha região. Ok. Porque o importante é saber que você tem um chamado de Deus. E eu queria incentivar todos vocês a misericórdia de Deus, o poder de Deus e a soberania de Deus é que faz a gente conseguir fazer as coisas, mesmo que a gente não tenha recursos. É Deus que dá todas as coisas. Deus provê todas as coisas para nós. E assim foi minha vida. E eu comecei a ser pastor na cidade de Monte Carmelo. E quando terminei o seminário, em 1975, no dia 13 de janeiro de 76, fui ordenado e assumi 3 igrejas. Não assumi uma igreja só, assumi 3 igrejas. Campos que a missão tinha deixado. Eu fui primeiro pastor em alguns campos missionários, a missão Oeste dos Estados Unidos, missão do Sul deixou. E eu assumi esses campos. E para assumir esses campos, a gente tinha de mudar a cultura da região. Então, o meu trabalho foi mudar essa cultura, foi mudar o sentimento, foi conviver com esse povo e assistir aquilo que Deus faz das nossas vidas. Depois eu vou contar algumas histórias. Não, ótimo, maravilha. Eu quero ouvir as histórias, nós queremos, o pessoal com certeza quer saber dessas histórias, principalmente histórias missionárias, né? Essa formação que Deus segredou no seu coração. Mas eu gostaria também que o senhor falasse um pouco sobre a sua família, né? Para que todas as pessoas que ouvem a seu respeito, sabem a seu respeito, em termos de presidente do Supremo Concílio da Igreja, não é? Mas existe ali um pai, existe um marido, existe um avô, e nós gostaríamos de ouvir um pouco sobre isso e como que a sua vida tem impactado também nas relações com a sua família. A minha família é uma família do interior, como eu disse, meu pai era ferreiro, minha mãe era do lar, e nós era uma família muito unida. Uhum. E nós aprendemos desde cedo que nós trabalhávamos em prol da casa. Ok. Nós não trabalhávamos para fora, nós trabalhávamos para casa. Então, as minhas responsabilidades, todas elas voltadas para o meu lar, meus irmãos, ajudar no estudo deles, ajudar na educação deles. E, graças a Deus, com isso, nós tivemos a oportunidade de toda a família estudar. Ok. E toda a família formar. E cada um ocupar um setor, mas sempre ligados à igreja. Nossa. A nossa ligação era muito íntima à igreja. Há uma pergunta, é sempre igreja presbiteriana? Sempre igreja presbiteriana. A sua família toda é da igreja presbiteriana? Minha mãe conheceu o evangelho de meu pai através de um missionário, George Herstes. E esse missionário, meu pai era garimpeiro. Nunca pegou nada, mas era garimpeiro naquela região lá. E quando o missionário, a pedido do meu avô, que havia se convertido, eu não cheguei a conhecê-lo, conheci só minha avó, a pedido do meu avô, o meu pai falou com a minha mãe, vai chegar um missionário aqui em casa. Minha mãe, eles moravam num rancho de sapé. A cama era de giral, não sei se vocês conhecem, sim, de madeira traçada. Olha só. E tudo era num cômodo só. Tudo era um cômodo só. Para todo mundo. Eles moravam lá, os dois. Nessa época não tinha filhos. E foi ali que o missionário chegou. E o missionário ficou na casa deles, dormiu lá. Minha mãe conta que ela saía do rancho para que ele pudesse tomar banho, pudesse trocar de roupa. E ele pregou o evangelho, deixou a revista Escola Dominical para que ela começasse a ler. Ela tinha um pouco mais de cultura que meu pai, e foi ali que começou toda a semeadura do evangelho. E quando meu pai resolveu ir para a cidade, foi aí que ele tomou a decisão, não, eu quero uma família nova, uma família diferente, com raízes diferentes. Aí foi aí que ele adotou o nome brasileiro. Olha só. Nós éramos Silva, aí ele adotou o nome brasileiro,
todos os filhos foram colocados no nome brasileiro, porque ele queria formar uma nova geração, um novo povo, uma nova visão diferenciada. Olha que coisa interessante. Então, por formação, até eu gosto de brincar muitas vezes, a minha avó era indígena. A minha bisavó também era indígena. Eu conhecia a minha avó. Ela era uma índia pura, baixinha, andava de pé descalços, roupa comprida, cabelo lisos, pretos. Eu conheci minha avó. Minha avó conhecia o Evangelho. E meu avô também conhecia o Evangelho. Nós não sabemos as nossas raízes. Porque o meu bisavô era professor. Eu tenho a cartilha dele guardada. Ele era professor e comprou uma cartilha em 1505 no Rio de Janeiro e foi sair pelas bandas dos Araxás, lá naquela região de Minas Gerais. E assim ele pegou minha avó indígena, teve essa avó minha, meu pai, meu bisavô também era de outro grupo. Então, nós nunca conhecemos as raízes nossas. Entendi. Então, é uma família diferente. Deus nos deu uma condição diferente. Então, nós somos brasileiros mesmos, natos. E como apareceu Solange na sua vida? Solange foi a bênção de Deus. Eu conheci a Solange no seminário. No primeiro ano de seminário, eu conheci a Solange. Achei ela uma moça muito bonita e no segundo ano, porque Solange estudava no Instituto Bíblico de Brasília, que era um instituto que havia naquela época para moças. Mas esse instituto fechou. E a missão americana levou algumas daquelas moças para estudar em Campinas. Ofereceu oportunidade para algumas daquelas. E 5 dessas moças foram para Campinas. Solange era uma dessas 5. Quando chegou em Campinas, a missão aconselhou que essas moças tomassem refeições no seminário. Naquela época, eu era o presidente do refeitório. E aí eu conheci Solange. No refeitório. No refeitório. Nós ficamos amigos, eu arrumava a mesa para elas. E foi uma amizade muito bonita. Eu nunca namorei a Solange. Às vezes as pessoas perguntam, você namorou? Não. Nós nunca namoramos. Quando eu terminei o seminário, eu brinquei com ela. Disse, Solange, você é uma pessoa tão especial que é a pessoa que eu gostaria de me casar. Mas eu não quero namorar você. Porque eu já te conheço. Ela me contava os namoros dela, me contava quem eram as pessoas, eu aconselhava. Nós tínhamos uma liberdade muito grande. Eu era aquela pessoa que ia lá, trocava a luz, consertava a torneira, arrumava as coisas da casa. Mas nós nunca tivemos mais contato mais do que isso. E tinha uma amiga nossa, a Sueli, que até hoje é amiga, tinha outras também, que continuam amigas, são amigas de mais de 50 anos, que falava com a Solange, você tem que casar com o Roberto. Olha só. Aí a Solange falou assim, ó, e o dia que você quiser, você me procura. Foi mesmo? Ela disse isso? Eu disse isso para ela. Ah, você disse isso para ela? 2 anos depois, ela me procurou. Foi mesmo. Quando ela me procurou, ela perguntou, você está solteiro? Sim, estou. Você quer vir aqui em Campinas? Eu disse, não. Eu falei que não ia em lugar nenhum. Se você quiser vir onde eu estou, eu te aguardo. Nós conversamos no sábado, durante o dia. Eu reuni o conselho da igreja e disse ao conselho de Monte Carmelo que era a minha noiva. No domingo, pela manhã, apresentei ela como minha noiva. Daí, há 4 meses, nós ficamos noivos, oficialmente, na casa dela. E daí, há 7 meses, nós estávamos casados. Pronto. E pronto. Então, e estamos casados há 47 anos. Essa é a primeira experiência que eu já ouvi falar de alguém que casou sem namorar. Estamos casados há 47 anos. Que bênção de Deus. Tem 3 filhos? São 3 filhos, todos casados. Temos 6 netos, 4 homens e 2 meninas. É uma família muito abençoada, que todos são presbiterianos. Ou seja... Nós nunca tivemos discussão em casa contra outra igreja. Que bênção. Que bênção, pastor. Vamos falar um pouquinho também sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil? Vamos. Né? Eu costumo dizer que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem várias faces. Né? É uma igreja firme na doutrina,
consolidada na sua fé reformada, não negocia a sua visão calvinista, e esta é a Igreja Presbiteriana de Manaus, do Brasil. Mas ela também tem várias nuances, não é, nessa caminhada. A pergunta que eu quero fazer é uma pergunta bem simples. Como é possível, não é, um pastor ser presidente de uma igreja com todas essas variantes, não é, e fazer com que esta comunidade, esta igreja, não é, conhecida no Brasil e fora do Brasil, seja uma igreja que viva a unidade do corpo? A primeira coisa é compreender o que nós somos. Nós somos uma igreja calvinista, Confissão de Fé de Westminster, nós temos nossos símbolos de fé, nós temos a Bíblia Sagrada como a única regra de fé e prática, nós temos uma Constituição estabelecida, nós temos o nosso Código de Disciplina estabelecido, mas a grande questão é que nós temos princípios litúrgicos. Muitas vezes as pessoas confundem a igreja presbiteriana, que gostaria que fosse uma igreja que tivesse um quadrado, e ela ficasse dentro daquele quadrado. Não, a igreja presbiteriana tem princípios litúrgicos. E esses princípios litúrgicos é que permite essas diferenças litúrgicas, sim, não doutrinárias. Obviamente. Não doutrinárias. Nós somos todos são na doutrina. Isso. Mas isso dá-nos unidade. Então nós não podemos criticar uma igreja que tem alguma liturgia um pouco diferente de outra igreja. Porque a liturgia ela não pode fugir dos princípios. Sim. E quais são os princípios litúrgicos principais nossos? A primeira é que a Bíblia Sagrada, a pregação das Escrituras, é o centro do nosso culto. Isso. Agora, se canta mais hinos, se canta mais cânticos, se canta mais isso, mais aquilo, isso não é problema. O problema nosso é se você substitui a palavra... A centralidade, né? A centralidade da palavra é que dá essência à igreja. Então, com isso, nós nos unimos. Então, o grande problema das pessoas é que querem fazer da igreja presbiteriana uma igreja uniformizada. A igreja presbiteriana não é uma igreja uniformizada, é uma igreja de princípios. E eu digo, a igreja presbiteriana é como o nosso Brasil. Ela tem muitas nuances, e ela respeita essas nuances, e respeita o sentido cultural de cada lugar, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Agora, as brigas e as discórdias existem quando eu quero uniformizar a igreja. Eu não vou conseguir uniformizar a igreja. Eu não vou conseguir fazer as pessoas fazer os mesmos gestos. É verdade. Eu não vou conseguir fazer as pessoas ter o mesmo tipo de cabelo, nem o mesmo tipo de roupa. O que eu tenho de entender é o seguinte: eu tenho a centralidade na palavra de Deus, eu tenho só 2 sacramentos, eu tenho o sacramento do batismo, o sacramento da Santa Ceia, eu tenho que o batismo nosso é por imersão, mesmo que nós aceitemos outros, o nosso batismo é definido por imersão. Então, o pastor presbiteriano não vai fazer um batismo por imersão, ele vai fazer por aspersão. Exatamente. O princípio nosso é de aspersão. Nós somos todos aspersonistas. Isso. Mas nós aceitamos a imersão. Sim. Você vai receber um membro de uma igreja batista, você vai receber como membro da sua igreja. Nós temos uma visão da ceia que nós somos a única igreja que tem essa visão. A ceia é para o povo de Deus. E é isso que alegra o meu coração. De saber que nós somos uma igreja firme, mas nós não somos exclusivista, olhando o reino de Deus. Nós vamos crer que no reino de Deus vai ter outras pessoas de outras denominações e nós somos considerados todos irmãos. Então, a nossa igreja tem a unidade do Espírito, a unidade na fala, a unidade no propósito, a unidade missionária. Nós plantamos igreja presbiteriana e nós plantamos igreja presbiteriana com esse jeitão nosso. Essa é a palavra, o jeitão nosso. E nós não podemos fugir dessas coisas. O erro é quando as pessoas tentam uniformizar nós. Ok. Nós não somos igreja do uniforme. Graças a Deus por isso. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por essa liberdade que nós temos de conversar, de nos entrosar, de termos igrejas,
e temos igrejas diferentes. E que nós possamos, como povo de Deus, cada um ter o seu trabalho para a glória exclusiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção, pastor. Louvado seja Deus por isso. Continuando nessa caminhada que nós estamos tratando sobre igreja, não é? A sua trajetória como presidente do Supremo Conselho é uma trajetória longeva, não é? Nós sabemos as suas qualidades, seus adjetivos em termos de liderança, e por isso que a gente vê na história que desde 2002 o senhor é o pastor eleito como sendo o nosso presidente do Supremo Conselho. Aí vem a pergunta, né? A que o senhor atribui, além da soberania de Deus, como o senhor já falou sobre isso, né, esta bênção recebida e a confiança adquirida por todos esses líderes, que são líderes de todas as regiões do nosso país, a ter uma presidência tão longeva, com tantos anos servindo como presidente do Supremo Conselho? O que o senhor atribui? Francisco, eu não tenho resposta para essa questão. Primeiro porque eu vou colocar algumas questões. Em 1995, no Supremo Conselho de 94, nós elegemos o Vendo Guilhermino como presidente. Em 95, nós íamos ter executiva e nós tivemos um vácuo, porque nós não tínhamos vice-presidente. E foi ali em 95 que o Supremo Conselho decidiu, a Comissão Executiva decidiu que deveria eleger um dos presidentes do Sínodo como membro da executiva para ser o vice-presidente da IPB. E eu nunca pensei que eu seria o vice-presidente. Eu não era candidato, e nem fui cogitado, e nem tinha intimidade com o grupo que dirigia, uma intimidade está ao lado do grupo que dirigia a igreja naquela época. Mas, no decorrer da votação, que foi no último dia, na sexta-feira, o meu nome foi ventilado. E eu fui eleito vice-presidente. E, por incrível que pareça, eu fui eleito como o mais novo vice-presidente da história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí eu liguei para minha esposa e disse para ela, aconteceu alguma coisa que você agora é casada com o vice-presidente do Supremo Conselho da Igreja. Eu não sei muito bem quais vão ser as minhas ocupações e minhas obrigações. Mas uma coisa eu sempre coloquei no coração, tudo que eu vou fazer, eu faço com seriedade. E procurando servir o Senhor do Reino. Viver isso intensamente. Quando deu 2002, eu não queria ser presidente. Meu sonho, às vezes, era ser secretário executivo, porque eu achava que eu tinha mais jeito. Eu não me sentia presidente. Mas meu nome foi colocado, Deus permitiu que eu fosse eleito, e depois nunca mais me candidatei a presidente. Deixei meu nome à disposição da igreja. Sim, isso é verdade. Que eu acho que cada um de nós temos de estar. E a minha esposa é uma mulher muito crente, muito sábia, e ela havia colocado 3 coisas para mim. Quando eles me convidaram para ser candidato a presidente, em início de 2001, final de 2001, início de 2002, ela me chamou e disse, há 3 coisas que eu quero colocar para você. A primeira coisa, se você não for eleito, você vai continuar trabalhando na igreja da mesma maneira. Não tem decepção nenhuma. Você não está lá candidatando para ganhar recursos, para ter dinheiro, então você está trabalhando para servir o reino. Se você não for eleito, você continua fazendo o que você está fazendo. Você concorda? Diz, concordo. A segunda coisa, você não vai ligar para ninguém. Você não vai pedir ninguém para votar em você. Você não vai mandar nenhuma carta, nenhum programa, nada, nada, nada. Você vai colocar seu nome à disposição. Se Deus quiser que você seja eleito, você vai ser. Se Deus não quiser, não seja. E a terceira coisa, nunca esqueça do piso que você pisa. Não mude o seu jeito de ser.
Ok. sendo eleito. Que maravilha. É uma mulher de oração. Mulher de oração. E nós damos muito certo por causa disso. Porque Louvado seja Deus. nós todos dois cremos na oração e cremos nos milagres da oração. Por isso que realmente não precisava ter namorado, né, pastor? Já começou nessa grande passo. Exato, é uma empatia. Não é nada de... Mas vem uma palavra aqui. Me diga uma coisa, qual é a sua maior paixão na obra do Senhor? Eu nasci para ser evangelista e missionário. Ok. Então eu gosto. E como é que você se sente numa igreja que tem o seu DNA, Igreja Presbiteriana de Manaus, sendo essa igreja que respira missões? Com alegria muito grande, porque a minha paixão é missões. Eu acho que todas as nossas igrejas tinham de fazer missões. E quando eu comecei a minha igreja, que eu sou pastor há 41 anos, eu disse para a igreja isso: nós nascemos uma igreja para ser missionária. É verdade. E nós já mandamos mais de 40 pessoas para os campos. Louvado seja Deus. E fora o IBEL, né? Fora o IBEL, que eu estou lá há mais de 48 anos. O IBEL é o Instituto Bíblico Eduardo Lene. Eduardo Lene, e é um instrumento de Deus na vida da igreja presbiteriana, de formar evangelistas, e evangelistas que se tornaram pastores e missionários, que hoje têm sua relevância no cenário nacional e internacional. Nós louvamos a Deus por isso. E aí vem a discussão aqui que a gente está tratando. Não é? O senhor está nessa igreja, a Igreja Presbiteriana de Manaus, como é que o senhor a vê? Como é que o senhor sente? Porque o senhor conhece essa igreja há alguns anos. Não é? Francisco, eu sinto que essa igreja está crescendo cada vez mais por ser uma igreja missionária. É verdade. E quando você olha, e hoje eu tive o privilégio de conhecer mais de perto todos os setores da igreja, eu vejo que cada setor respira missões. E até eu quero dizer que eu ouvi pela primeira vez uma expressão que eu vou levar: missão digital. Que coisa boa. Essa igreja respira missões. O podcast é para ser missionário, toda a área da igreja é para ser missionária. E nós temos de entender isso. Nós não nascemos, nosso DNA é missionário. A igreja presbiteriana é uma igreja viva, missionária. E eu diria, nós estamos vivendo um avivamento. É verdade. Um derramar do Espírito para sermos missionários. Louvado e não podemos parar com isso. Que coisa boa, não é? É isso mesmo. E foi interessante o que aconteceu na Igreja Presbiteriana de Manaus, porque eu reuni o nosso time de comunicação e, conversando com a Raquel, que é a nossa líder aqui da área de comunicação da igreja, o pastor de comunicação é o pastor Miguel também. Por muitos anos eu fiquei na responsabilidade de estarmos juntos nessa tarefa, e eu me perguntava, né, Igreja Presbiteriana de Manaus, mas eu queria um slogan, né, eu queria algo que caracterizasse a Igreja Presbiteriana de Manaus. E aí eu lembro que a Raquel chegou e disse: por que não a Igreja da Amazônia? Né? E aquilo assentou no meu coração. E por que a Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia? Todas as igrejas que estão aqui são igrejas da Amazônia. Mas é por causa exatamente de nós estarmos inseridos no contexto amazônico, com uma visão de pregar o Evangelho para o Amazônida. E a gente se alegra com isso, a gente louva a Deus com isso. E missões digitais, porque você tem missões urbanas, os grupos pequenos. Você tem missões regionais, que são as nossas ações com nossos barcos e algumas estradas que nós temos trabalho. Missões transculturais, porque nós estamos em Taiwan, estamos em Guiné-Bissau, estamos na África do Sul e estamos agora já o contato com Portugal e a Itália, né, que nós temos trabalho em termos de colaboração, parcerias missionárias com esses missionários. Mas faltava algo, e Deus foi dando a essa igreja exatamente isso que nós estamos vivenciando aqui. Deus nos deu essa visão de usar a comunicação não como elemento informativo tão somente, mas que fosse um instrumento de proclamação. E aí veio essa visão de Deus, que é a missão digital. É uma grande bênção. Quando você olha o mapa do Amazonas, e eu estava observando alguns detalhes, você tem 1.100 afluentes do Rio Amazonas. Então, que desafio! Que desafio missionário. E nós estamos no mundo digital. E nós temos de entender que, se nós queremos falar a linguagem do moço, nós temos de entrar no mundo dele.
E esse é o mundo dele. Esse é o mundo dos nossos filhos, o mundo dos nossos netos. E hoje todo mundo vai ter seu tablet, vai ter seu celular, vai ter sua maneira, ele vai estar o tempo todo conectado, ele vai estar participando integralmente desse trabalho. E a igreja não pode estar ausente. É verdade. Por isso que eu louvo a Deus, eu vejo os poros da igreja como igreja missionária. Amém. Uma igreja que respira, soa e vive missões. E eu louvo a Deus por isso. Agora vem a pergunta chave. A pergunta é, olhando para a Igreja Presbiteriana do Brasil, né, essa igreja que Deus tem despertado de uma maneira tão especial, né, Deus tem soprado o seu Espírito, nós não temos dúvida disso, temos visto a ação do Espírito Santo na vida da igreja, e a pergunta é, o que esperar da Igreja Presbiteriana para os próximos anos? Eu acho que ela vai crescer muito mais. A igreja presbiteriana é a igreja da realidade dos próximos anos, porque ela é a única igreja que tem o DNA para adaptação. É incrível dizer isso, mas ela é a única igreja que está preparada para adaptar nesse mundo moderno nosso, porque ela tem bases firmes, então ela tem raízes firmes, que é a sã doutrina. Ela sabe o que ela quer, ela sabe para onde que ela vai, mas ao mesmo tempo ela tem condições de adaptação dentro dos seus princípios litúrgicos. A igreja presbiteriana, a única coisa que ela não pode acontecer é nós enquadrarmos a igreja liturgicamente. Ok. Nós nunca podemos deixar acontecer isso. Nós nunca podemos deixar que a igreja perca essa mobilidade de adaptação às línguas, aos povos, ao povo, e possa viver e respirar as culturas que vão surgindo dia após dia. Então, ela é a igreja do futuro. E esse futuro que já está presente em nós. É a igreja que mais tem condição de crescer. Muitas igrejas vão desaparecer, porque muitas igrejas querem resolver o problema da terra. Nós estamos preocupados com a questão celestiais. Amém. E nós queremos mostrar para a pessoa que na terra nós podemos passar por lutas, barreiras, dificuldades, mas nós temos já a pátria celestial prometida e dada para nós. Graças a Deus. E é isso que empolga o nosso coração, empolga as nossas vidas e faz de nós esse povo apaixonado pela graça de Deus. Que coisa boa, pastor. E isso é bom. Isso é ótimo. Bom. Bênção de Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu fiquei imaginando aqui na sua fala, não é, nesse processo dessa igreja, eu lembrei que em 93, na minha formatura no Seminário também Presbiteriano de Campinas, o seu seminário também, quem pregou foi o reverendo Guilhermino Cunha. E eu lembro até hoje do tema da mensagem que ele pregou. E aquilo reverbera na minha vida toda ao longo dessa caminhada. Ele pregou sobre o futuro da igreja e a igreja do futuro. Amém. Não é? E o que o senhor está falando é exatamente isso. Não é? Olhando para essa igreja. Não é? Nós somos um pouco analógicos, mas nós estamos ainda já nessa área, nesse movimento digital. Pastor, mais uma pergunta para a gente estar indo para o final desse encontro tão importante e tão impactante para todos nós. Vocês que estão participando conosco, nós estamos aqui no Reino de Amigos. Né? É um podcast com o presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor há 41 anos numa igreja somente. Igreja da onde, pastor? Bairro Constantino, em Patrocínio. Patrocínio, né? Lugar gostoso, agradável, já estive em Patrocínio, bênção de Deus. E compartilhando aqui a trajetória do reverendo Roberto Brasileiro, descobri hoje que o nome Brasileiro, já entendi, que foi um criado. Exatamente, e isso agora reverbera em todas as gerações, não é? Então isso é bênção de Deus. E esse papo está tão gostoso, tão agradável, que eu vou fazer mais uma pergunta. Né?
Eu estou aqui para perguntar. Não é? A pergunta que eu queria lhe fazer é: como que o senhor vê, o senhor conhece todas as regiões do Brasil, com certeza todas as capitais, com certeza vários municípios. Como que o senhor vê essas diferenças de culturas no contexto da igreja presbiteriana? Eu vejo com alegria, porque esse é o Brasil. Esse é o Brasil nosso. Um Brasil que tem essas nuances, um Brasil que tem esses entendimentos, um Brasil que não tem discriminação. Nós somos a única igreja que já começamos no Brasil sem discriminação. É isso que o pessoal brasileiro não entende. Por exemplo, um dos maiores missionários nossos foi Eduardo Lene. E quem fez o ofício fúnebre de Eduardo Lene foi um homem que era simplesmente um ajudante de fazer tijolos, um ex-escravo. Era ajudante de fazer tijolos lá em Campinas. Olha só. Que não tinha pastor. E ele aprendeu com a missionária decorar o Salmo 23. Olha só. E ele que fez o ofício fúnebre dele. E ele só fez esse ofício fúnebre porque Eduardo Lene tinha dado para ele antes o remédio que curava da febre amarela. Uau. Eduardo Lene era o homem que trouxe a missão do Sul para o Brasil, que abriu as grandes portas a grande evangelização do Brasil. E quando teve a febre amarela, ele cuidou da sua igreja. E ele guardou um pouquinho de quinino, que era remédio daquela época, para que, se ele ficasse enfermo. E teve, uma das últimas semanas, o seu ajudante, esse querido irmão, ficou enfermo, que era um ex-escravo. Ele chegou para ele e disse: aqui está o quinino. Ele disse: não, senhor, o senhor é mais importante do que eu. O senhor guardou para o senhor. E se o senhor ficar doente? Ele disse: Deus sabe. Deus é que vai dirigir todas as coisas. Era um homem crente, um homem fidelíssimo. Na outra semana ele ficou enfermo e não havia mais quinino. Ele morreu com febre amarela. Olha só. E esse irmão, que aprendeu, decorou o Salmo 23, Fez o ofício. fez o ofício fúnebre dele. O senhor sabia que essa história eu não sabia e é extraordinária. É uma impactante. coisa que marca a vida da gente. Essa igreja nasceu da providência de Deus. Essa igreja nasceu de avivamento. É verdade. E falar que a igreja presbiteriana é a igreja que você não pode cantar, vibrar. Nossa igreja é essa igreja viva. Isso que me alegra no Supremo Concílio. Com essas culturas, com essas pessoas, nós não temos nenhuma discriminação. E o Mackenzie foi a primeira escola no Brasil que teve na mesma sala de aula homens e mulheres. Olha só. E teve na mesma sala de aula filhos de escravos e filhos de pessoas livres. Alguém que tinha condição de pagar e alguém que era pobre. E a classe mais rica de São Paulo estava no Mackenzie naquela época. Olha só. E Deus abençoou todas as coisas. Que bênção. O senhor sabia que o filho do Eduardo Lene, Dr. Lene, o senhor conheceu o Dr. Lene? Conheci muito. Dr. Lene fez, ele que atendeu a Losângela, minha esposa. Amém. Ele era médico ginecologista. Exatamente. E ele que fez o nascimento do nosso segundo filho, Amém. o Tomás. Né? O homem que tinha também um coração missionário, de abençoar as famílias dos seminaristas do Seminário Presbiteriano do Sul. Que ele coisa era um boa. grande amigo meu. E você sabe que a filha dele, do Guardeira Meire, trabalha comigo no IBEL. É mesmo? É isso que me alegra o coração. E o Billy Lane, está bem? Billy está muito bem, é o nosso capelão do Seminário do Sul, em Campinas. Louvado seja Deus. Amém. Aproveitando agora, para encerrar esse nosso bate-papo, a última pergunta, e eu prometo que vai ser a última, nesse nosso bate-papo no Reino de Amigos, me fale, o que esperar daqui a 2 anos, praticamente, não é, em 2026,
o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na região norte, especificamente Amazonas e mais especificamente Manaus, na Igreja Presbiteriana de Manaus? Eu sempre tenho colocado que esse Supremo Concílio vai nos dar algumas coisas. Primeiro, vai ampliar a nossa visão, porque nós temos alguns assuntos que precisam ser definidos. Okay. E nós precisamos de ampliar a nossa visão e ter coragem de defender esses assuntos. Segundo, é a integração, porque é a última região do Brasil que nós não tivemos Supremo Concílio. Uau. Nós já tivemos no Nordeste, já tivemos no Sudeste, já tivemos no Sul, já tivemos em todas as regiões. Centro-Oeste, e agora nós estamos no Norte. Então, nas 5 regiões, essa é a última região que nós precisamos ter o Supremo Concílio. Isso chama integração. Ok. E a terceira é um aprendizado. Eu acho que nós precisamos usar a Igreja de Manaus para nos ensinar. E ensinar para os congressistas como ser igreja nesse ambiente, nessa cultura e nessas situações. Porque muitas vezes nós somos muito cômodos. Nós não convivemos com as lutas ribeirinhas que vocês convivem. E nem convivemos com as batalhas que vocês convivem. E vocês passaram por muitas batalhas. Vocês têm um histórico muito lindo, de muitas batalhas e de posições. E cada vez mais vocês estão transmitindo a visão missionária. E isso não vai ser um aprendizado para todos nós. Que bênção, pastor. Então, sua expectativa é uma expectativa extremamente positiva. A melhor possível. Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos já chegando ao final do nosso podcast Reino de Amigos. Estamos aqui com o pastor Roberto Brasileiro, o nosso reverendo presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, e gostaria de que o amado fizesse considerações finais aqui para esse encontro tão abençoado e edificante no nosso meio. Eu disse que é muito bom participar de um podcast com amigos. Eu louvo a Deus por isso, porque é isso que marca a vida da gente. Marca a vida da igreja, marca a vida de cada um de nós. E você que vai nos assistir, você possa sentir a mesma alegria que nós estamos sentindo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não há nada que aconteça em nossas vidas que não seja a soberania de Deus. E vocês estão numa terra tão abençoada por Deus. Uma terra que tem tambaqui e tanta coisa boa que Deus deu a vocês. E que Deus possa abençoar, cuidar das famílias, cuidar daqueles que vão nos assistir e sentir a mesma alegria. É tão bom viver com amigos. Graças a Deus por isso. Amém. Amém. Muito obrigado, reverendo Roberto Brasileiro. Obrigado por inspirar a Igreja Presbiteriana de Manaus e a Igreja Presbiteriana do Brasil. Obrigado por ser esse líder que o amado é, inspirador, mobilizador e uma capacidade de uma sensibilidade grandiosa para olhar a igreja com todas essas situações e a sua capilaridade, espraiado por todos esses rincões do Brasil e especificamente do Amazonas. Nós louvamos a Deus pela sua vida, Deus o abençoe. E, gente, mais um podcast do nosso Reino de Amigos. Que benção estarmos juntos. Deus abençoe vocês e Amém. Esperamos um outro grande programa como foi esse com o reverendo Roberto Brasileiro. Deus abençoe e até lá. Até lá, Francisco. Muito obrigado Amém. A todos. Deus abençoe.